Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 17 de fevereiro de 2021. O que é o sonambulismo? Informações sobre esse transtorno do sono parte 2. Levantar-se da cama, andar pela casa ou praticar algum tipo de atividade enquanto ainda está dormindo. Esses são alguns comportamentos que podem ocorrer durante um episódio de sonambulismo. Mas afinal, o que é o sonambulismo? Segundo o Dr. Drauzio Varela, esse transtorno se caracteriza pela realização de atividades motoras sem a pessoa ter consciência plena do que está fazendo, uma vez que parte de suas funções cerebrais continua adormecida, e ela permanece num estado de transição entre o sono e a vigília. O sonambulismo é classificado como uma parassonia. De acordo com a doutora Letícia Santoro Azevedo Soster, neurofisiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, parassonias são comportamentos episódicos, não desejáveis ou desagradáveis que ocorrem no início do sono, durante o sono ou no despertar. Os episódios normalmente acontecem 1 ou 2 horas depois que a pessoa adormeceu. Costumam durar poucos segundos, podendo se estender até meia hora, e terminam quando a pessoa acorda ou volta para a cama para continuar dormindo. Geralmente, na manhã seguinte, o sonâmbulo não se lembra do que aconteceu à noite ou lembra muito pouco, podendo ter amnésia total ou parcial. Embora os casos sejam mais comuns em crianças de até 12, 13 anos, adultos e idosos também podem ser afetados por esse tipo de transtorno do sono. O que se sabe é que no sexo masculino a manifestação é maior. As causas exatas do sonambulismo ainda não foram esclarecidas, porém algumas condições contribuem para a sua manifestação. Segundo estudos, entre esses fatores estão componentes genéticos, privação do sono, distúrbios respiratórios, apneia do sono e asma, e psiquiátricos, depressão e ansiedade, consumo excessivo de álcool, medicamentos que interferem no sono, entre outros. De acordo com especialistas da Clínica Distúrbios do Sono de São Paulo, o sonambulismo não requer tratamento, a não ser que esteja ocorrendo numa frequência preocupante, ou a pessoa esteja sofrendo ou causando lesões em outras pessoas. Nesses casos, o recomendado é que procure um especialista. Ainda no Livro dos Espíritos, Allan Kardec segue questionando 426. O chamado sonambulismo magnético tem relações com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. Mais uma vez o espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 9, esclarece que o sonambulismo magnético é a mesma coisa que sonambulismo natural. As fontes desse fenômeno é que são diferentes, um é provocado pelos homens, e o outro pelos espíritos ou, por vezes, é o autossonambulismo. Esse último, bem como o êxtase, é mais raro dentre os seres humanos. No chamado sonambulismo natural, quando é provocado pelos espíritos, é usado igualmente o magnetismo, só que os espíritos consubstanciam o seu com o do ser humano, onde quer que se encontre. Os poderes da alma ainda escapam às mesmas almas em evolução. Somente os benfeitores da humanidade conhecem suas forças e sabem usá-las com honestidade e discernimento. Os homens, em geral, não podem nem devem conhecer o que possuem, nem fazer uso pleno de seus poderes, porque a sua evolução não comporta isso. A força magnética é cega, a alma comanda e ela obedece ao discernimento que o espírito lhe queira dar. Esse chamado fluido magnético, todos o temos e usamos todos os dias. Estamos constantemente desprendendo esse fluido, que podemos chamar de bênçãos da divindade. Nas conversações, emitimos e colhemos magnetismo. É indispensável a vigilância para não doarmos envolvido de escória inferior. Jesus veio instalar na terra a escola de luz, e deixou para todos nós, como herança divina, o Evangelho.
ele nos indica os caminhos a serem tomados, porque nos ajuda a educar os nossos sentimentos. Os poderes da mente não têm limites, mas respondemos pela sua ação. A força do pensamento é semente que passamos a semear, e respondemos pelos seus frutos. Se de guerra, sofremos as guerras; se de paz, colhemos a paz no coração. A palavra é um veículo de energia, e quem nos ouve recebe de nós fluxo e refluxo dessa matéria rarefeita e alimenta-se dela. Os animais e as plantas são vítimas deste magnetismo deturpado que o ódio nos faz emitir, mas, quando elevado, beneficiamos todos os reinos da natureza. O purificador desse fluido é o amor. Para ficarmos carregados de magnetismo elevado, tenhamos em mente a caridade em todas as suas modalidades. Não esqueçamos o perdão, com todas as suas diretrizes, e façamos crescer a humildade na sua feição de equilíbrio. Nesse correr das virtudes, ampliemos cada vez mais nosso entendimento, pois, no esforço de melhorar, Jesus está sempre na frente, ajudando-nos a subir para os altiplanos da verdade. O magnetismo animal é uma força poderosa, preparada pelos sentimentos. Se educarmos nossos valores internos, essa força libertar-nos-á, ajudando sem pedir colaboração e ensinando sem pretensão. Jesus foi modelo único no seu exemplo de como usar o magnetismo em favor dos que sofrem. Devemos pedir a Deus e ao Cristo para nos ensinar todos os dias como usar nossas forças mentais, e trabalhar todos os momentos para não cairmos em tentações no uso negativo dos fluidos divinos, ao penetrarmos nas trevas humanas. Vamos ter como alfaia as virtudes ensinadas e vividas pelo Mestre, que elas serão para nós motivo de segurança moral e espiritual, capazes de nos libertar de todos os males que possamos praticar por ignorância. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de fevereiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.